Muito boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando. E eu, Mara Bernardes, quero dizer para essa audiência maravilhosa que está com a gente, que este programa fala sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E se você tiver alguma dúvida ou algum comentário, você pode fazer suas perguntas pelo site ou pelo WhatsApp 31 98308 5976. E hoje eu tenho o prazer, nós temos o prazer de receber a Letícia Moschioni. Depois ela me fala se eu falei o nome dela errado, eu acho que não. Ela é cofundadora da Finscale, ou Finscale, aí eu também vou perguntar. Ela atua como mentora e consultora, ajudando empreendedores a potencializar suas entregas e resultados. Pessoal que é empreendedor, não sai daí que ela vai ajudar a gente. Obrigada, Letícia. Obrigada, Mara. Obrigada, é um prazer estar aqui. Você pronunciou corretamente Moschioni. Tudo certo. Só Finscale, que é Finscale, de escala. Finscale. E eu quero começar perguntando para você o que é uma fintech para as pessoas que não sabem o que é. Perfeito. O próprio nome, a divisão de fin com tech, é a união de finanças com tecnologia. Então, ser uma fintech é oferecer produtos e serviços financeiros através de uma tecnologia. Isso barateia ou não? É o mesmo custo dos bancos tradicionais? Isso barateia, né? Os bancos tradicionais, eles possuem toda uma infraestrutura própria, né? Lugares físicos, muitos colaboradores. Então, de certa forma, isso barateia. A tecnologia, ela facilita a escala com pouco custo. Exato. E as pessoas que querem investir ou pegar dinheiro emprestado, podem procurar uma fintech ou ela existe só para emprestar recursos? De jeito nenhum, muito pelo contrário, a fintech é uma forma de democratizar. Será que fui eu que falhei? Então, o que antes, para ter acesso a crédito... Não sei se alguém falhou, vamos lá. A fintech, a fintech é uma forma de democratizar... Tá me ouvindo? Democratizar o acesso aos serviços financeiros. Então, o que antes nós, como consumidores, precisávamos de anos de relacionamento com grandes instituições, hoje a gente não precisa disso para ter acesso a crédito. Então, de certa forma, as fintechs, elas democratizam o acesso a qualquer serviço financeiro. E quando uma pessoa faz isso realmente eu não sei de verdade. Por exemplo, eu faço um CDB numa fintech. Tem a garantia do FGC? Tem a garantia e todos os serviços, as fintechs, elas não deixam de ser instituições financeiras ou de pagamento. Elas têm diferentes licenças para atuarem de diferentes formas, tá? Mas elas atuam também como grandes bancos. Muitas vezes, até o próprio Banco Central, ele joga muito a favor nesse sentido, permitindo que as fintechs utilizem e terceirizem licenças de grandes instituições para chegar lá na ponta de pirâmide, tá? Tá. Não, porque eu até ia comentar... para quem não sabe o que é fundo garantidor de crédito, quando você faz um investimento em alguns produtos, né, você tem uma garantia de até 250 mil por CPF, por instituição, somando 1 milhão. Mas alguns, eu não sei se como é que fala, pagamentos, porque quando você é só um meio de pagamento, você não tem a garantia do FGC, não é? Exatamente. Por isso que hoje, para ser uma fintech, tem diferentes licenças permitidas. Então, por exemplo, por isso que você encontra alguns aplicativos de meio de pagamento que são somente carteiras digitais. Eles não te possuem acesso a crédito. Outros, por sua vez, já têm licenças que te permitem acesso a crédito. Então, são diferentes categorias e subcategorias no universo de fintechs. Então, acho que aqui cabe a gente orientar as pessoas que estão nos ouvindo que nem todo lugar que você faz um investimento, um CDB ou algum outro produto que é garantido pelo FGC tem garantia. Exatamente, exatamente. E é importante sempre entender, pessoal, até dica aqui de ouro, vocês que estão buscando um banco liquidante, um banco próprio, e hoje é muito mais fácil, né? Através de aplicativos pela App Store, Play Store, você consegue abrir uma conta em diferentes bancos, sem sequer estar lá fisicamente, conhecer o gerente, etc. Então, para consumidor que queira ter uma nova instituição financeira, sempre entre no site, procure naquele rodapé termos de condições e políticas de privacidade, porque normalmente, por mais que sejam
textos longos, normalmente nos primeiros parágrafos já fala muito sobre qual é a instituição por trás desse banco, quais as responsabilidades, o que ele te permite ou não. Então, sempre tentem utilizar isso como uma forma de segurança. Ou até mesmo no momento de abertura da conta, que a gente tem aquele lista ou de acordo, normalmente a gente passa batido. E é super importante entender o que está acontecendo, porque é o teu dinheiro que está dentro de uma instituição que está liquidando, né? Que está compensando esse dinheiro. Letícia, você sabe que eu me reviro pensando nisso que você fala. Eu trabalhei mais de 30 anos em banco. E para abrir uma conta, não podia ter uma rasura. Porque se uma rasura, a gente louco para bater nossa meta e a pessoa rasurava o formulário. Hoje você não precisa de nada disso, você vai lá. Por isso também eu acho que tem mais fraudes do que tinham naquela época, né? Existem várias ferramentas hoje em dia, né? Eu falo, a tecnologia ela ajuda muito a nós como consumidores e também como empresários, mas existem várias ferramentas hoje de análise de fraude para realmente compensar todo esse risco que a gente tem com a digitalização. Por outro lado, eu sempre falo da concorrência positiva entre bancos tradicionais e o universo da digitalização, porque os bancos tradicionais, eles de certa forma se digitalizaram, ou seja, você não precisa mais passar pelaquela porta giratória, ficar horas na fila para depositar um dinheiro na tua própria conta, enfim. Então, digitalizou-se a estrutura dos bancos tradicionais e, por outro lado, os bancos digitais aprenderam e aprendem muito com esse senso de criticidade, de segurança, de ser importante a análise dos dados dos clientes e não ser tão vulnerável, apesar de ser totalmente digital. Ah, entendi. E eu brinco que hoje é muito fácil trabalhar em banco, né? Porque o cliente faz tudo. Outro dia eu falei para o meu gerente, eu falei, olha, eu preciso de não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, olha, você entra no aplicativo, assim, para que você está dando tarifa se você está mandando eu fazer? Eu que tenho que ganhar essa tarifa, porque eu que estou fazendo, né? É isso que a maioria dos bancos digitais não possuem tarifa. Pelo Exato. contrário, né? Eles cobram por cesta de serviço. Então, você tem um benefício específico e aí você paga alguma mensalidade para aquele serviço, seja um seguro ou um cartão diferenciado, um benefício. Então, é aquilo que eu falo, né? A digitalização, ela democratizou o acesso ao serviço financeiro, porque antigamente tinha tarifa para absolutamente tudo, agora não tem mais para nada, quase. Mas, ao mesmo tempo, existe um certo... A gente precisa cuidar muito da alfabetização dessa digitalização para o público como um todo. Então, todo mundo precisa lidar com isso de uma boa forma, né? Não só interpretando que ninguém mais precisa trabalhar em banco. Pelo contrário, isso gera mais emprego porque tem mais oportunidade. Sim, sim, sim. E você é super jovem. Como você começou nesse mercado? Conta aí tua história de empreendedorismo. Eu sempre falo que o mercado financeiro ele me abraçou sem que eu pudesse sequer me preparar. Eu tinha uma grande resistência com o mercado financeiro, porque eu achava que realmente, assim, trabalhar com o mercado financeiro é interpretar investimento, bolsa de valores, e isso sempre me assustou muito, achei muito complexo. Afinal, né, eu pelo menos venho de uma sociedade onde a gente não tem tanta educação financeira como, né, princípio. Então se assusta, né, tem medo, a gente não fala de dinheiro, a gente tem um pouco de resistência, até mesmo com as pessoas da nossa confiança. Então, eu comecei com tecnologia e trabalhando com construção de produtos digitais, basicamente aplicativos. Criava aplicativo para tudo, para delivery, para museu, para qualquer segmento. Até que a gente recebeu a demanda para a construção de um aplicativo para a experiência do cliente do cartão da Renner. Então, foi meu primeiro contato com o serviço financeiro. Foi com o cartão, então eu precisava entender muito sobre fraude, sobre o que acontecia para aquele dinheiro sair da conta de quem está comprando e ir para a conta do beneficiário. Então, tive que entender realmente todo esse processo de processamento de pagamento, de autorização, de segurança, de dinheiros como um todo. Então, foi realmente nesse momento. A partir dali, houve uma virada de chave, porque a gente se especializou, na época eu era uma das sócias de uma startup, uma software house, e a gente decidiu se especializar em produtos financeiros, tecnologia para produtos financeiros. Naquela época estava começando esse processo de fintech, esse nome bonito, então era muito aplicativo para banco, aplicativo para cartão, mas com certeza, com toda essa minha busca curiosa para entender realmente como tudo funcionava, além da tecnologia, entender negócio, foi o que realmente me fez entender mais sobre o universo de meio de pagamento e financeiro. E desde então já construí diversos bancos digitais. Do jeito que ela está falando, parece que ela tem 70 anos de idade. Gente, ela é uma menina e já fez tudo isso. Parabéns, Letícia. Obrigada. A gente vai para um breve intervalo, não saiam daí, que depois eu vou pedir para ela contar um pouco das histórias dela de consultoria e de mentoria. Fica com a gente volta já já, @Mara Descomplica.
Voltamos e eu quero agradecer a Viviana Alves, ela comentou aí de São Paulo, ela falou assim, legal, primeira vez que eu estou ouvindo falar desse negócio. Tá vendo, Letícia? Normalmente as pessoas não conhecem mesmo, mas a gente está nessa busca para todo mundo conhecer. Afinal, isso não é só para quem está empreendendo, pelo contrário, né? Para todos os consumidores. É, porque a gente é cliente, a gente pode ser cliente de uma fintech também. As taxas são melhores ou depende do perfil de crédito de cada pessoa? Tá mudo, Lê? Tá. Depende. Depende do perfil de cliente, afinal de contas, gente, juros é risco, né? Então, quanto maior o risco, maior os juros. Falando de crédito especificamente, as taxas elas são bem competitivas, no sentido de fintech, gente, são produtos financeiros segmentados. Então, se você pertence a um nicho, a um grupo especificamente, existem fintechs dedicadas ao teu meio. Então, é mais fácil de encontrar outras alternativas, como um consignado, como outras formas de proteger esse risco. Então, é um acesso mais facilitado. Por outro lado, você também não precisa de um relacionamento de longo prazo com uma instituição para ter acesso a esse crédito. Então, acaba sendo muito mais fácil para nós. Em relação à taxa, é bem competitivo, porque é o que a gente estava falando no início do programa, que realmente outros custos por trás das tarifas dos bancos não existem quando a gente fala de produto digital. Então, essas taxas elas acabam sendo reduzidas quando a gente fala de taxa de TED ou até mesmo o próprio PIX para pessoa física que não pode ser cobrado e por aí vai. Então, a gente está passando por um movimento, né, uma era nesse mercado financeiro de realmente nos proteger enquanto consumidor em relação aos custos abusivos de serviços financeiros. Quem quiser investir ou pegar dinheiro emprestado na FinScale. 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 Faz como? Baixa o aplicativo? Nós hoje assessoramos a construção de fintechs, tá? Então a gente tem mais de uma fintech no nosso portal. A gente já construiu mais de 300 projetos de fintech. Então a gente consegue ajudar, indicar, recomendar qual é o melhor para o seu perfil, para o seu público. Mas entre em contato com a gente tem canal em YouTube, FinScale BR, Instagram, FinScale BR, e o meu Instagram, Letícia Moschioni, que eu sempre tenho um prazer de falar sobre esse assunto e também de realmente expandir as possibilidades para os consumidores, além do empresário que tem como fintechizar e aumentar a sua receita sendo uma fintech. Pessoal, FinScale é F-I-N-S-C-A-L-E, tá bom? Vai lá. E a Letícia é Letícia Moschioni, Mos, né, M-O-S, C-H-I-O-N-I. Perfeito. Vai lá seguir a Letícia e já vai tirando suas dúvidas com ela. E, além disso, você faz mentoria e consultoria para empresários também, é isso? Exatamente. Sempre no ramo das fintechs. Isso. No fim das contas, gente, fintech é um novo negócio, né? Então não dá para a gente se preocupar só em ter uma tecnologia muito boa ou só em oferecer serviços financeiros, pensar em como monetizar. A gente tem que ter estratégia. Então, pelo fato de eu ter construído centenas de projetos de fintech, hoje eu tenho algumas metodologias que facilitam muito a entrada de novos empresários nesse segmento. Então, para você que está pensando, por exemplo, mas qual é o benefício de uma empresa ao se fintechizar e etc., você pode aumentar suas receitas, ou seja, oferecer um crédito segmentado para funcionário, você consegue receber de uma forma mais facilitada quando você é o intermediário, você consegue pensar em alternativas de ter uma conta para receber todos os seus benefícios e receber pela remuneração o floating, que é o dinheiro que dorme nas contas. Então, tem uma série de benefícios para as empresas que querem oferecer serviços financeiros para ampliar o teu negócio. Dando aqui alguns spoilers, a gente vê, por exemplo, Ambev, Ipiranga, Claro, TIM, Uber, iFood, que são empresas de diferentes segmentos e que já são categorizadas agora como fintechs porque estão oferecendo serviços financeiros. Então, a onda, né, e o que eu acredito fortemente é que toda empresa se tornará uma fintech nos próximos anos. E aí cabe a nós, como consumidores, entendermos as possibilidades e também empresários a entenderem o que pode ou não fazer. Então, hoje eu tenho algumas metodologias, com quase 10 anos de carreira, tenho algumas metodologias para ajudar essas empresas a se ficar mais sólidas, sem precisar em gastar rios de dinheiros, mas realmente funciona muito bem para como consultoria e como mentoria.
Pessoal, a Letícia está travando um pouquinho, eu vou entrar enquanto ela dá uma olhada lá. E aí eu queria perguntar para ela quais os erros... Bom, primeiro, excelente essa questão, né? Porque sempre é bom ter muita gente vendendo, aumenta a nossa possibilidade como consumidor de gastar menos, né? E eu queria perguntar para a Letícia o que ela vê de erros comuns quando o empresário quer entrar num negócio novo, porque, por exemplo, os exemplos que você deu, nenhum deles era um banco, né? A Uber, etc. Quais são os principais erros de pessoas que querem entrar num segmento que não conhecem? Essa pergunta é muito boa, Mara, porque realmente, assim, aquilo que eu falei no início, entrar no universo de fintech é um universo muito volátil. O mundo financeiro e tecnologia muda muito o tempo inteiro. Então, o principal erro de todos é você ter amadorismo em relação a isso, né? De você realmente não entender as complexidades de regulatório, de tecnologia, o que você pode ou não fazer, você está lidando com dinheiro de outras pessoas, com dados sensíveis. Tem muita fraude, como você mesmo colocou. Então, se você não sabe lidar com isso, você pode quebrar o teu negócio. Então, é importante essa ambientação, saber o que você pode ou não fazer e como fazer. Outro erro muito comum que os empresários cometem é contratarem uma baita tecnologia, porque hoje, gente, existem soluções em empresas que te permitem se tornar um banco em 30 dias. Muito rápido. Então, tecnologias prontas, que você só pluga a tua identidade visual e você consegue se transformar numa instituição, usando licenças parceiras, etc. E isso é muito mais fácil do que já foi um dia. Então, muitos empresários contratam essa tecnologia e entendem que isso é realmente... Agora eu sou banqueiro, agora eu tenho uma instituição. Só que eu sempre falo, a tecnologia ela é o recurso ela é o caminho, ela não é o final, e nem o começo. Então, antes de contratar a tecnologia, antes de ter um próprio aplicativo de conta digital, é importante entender como você vai monetizar, quais são os seus clientes ideais. É preferível lançar para um grupo menor de clientes, depois expandindo à medida que você vai crescendo o teu produto, também se ambientando. Então, assim, são dois erros muito comuns. O primeiro é você não conhecer do mercado e achar que é um novo negócio e que mercado financeiro é tudo igual, e não é, claramente, porque tem outras... Banco sempre ganha dinheiro na inflação ou não? Já trazendo um ponto para vocês, pessoal, apesar de fintech ser um dos mercados que mais cresce no Brasil, cerca de 15 a 20% ao ano, é um mercado muito bom e está crescendo bastante, a taxa de mortalidade é muito alta. Apenas 10% das fintechs prosperam mais de 5 anos. Então, é contraditório esse dado, mas a gente tem trabalhado para melhorar isso, porque há oportunidade, é um mercado extremamente promissor, mas sem conhecimento e sem estratégia é muito fácil dar errado. Então, por isso que é melhor se ambientar. É a mesma coisa com outras empresas, né? A pessoa muitas vezes pensa assim: eu sou um ótimo cabeleireiro, eu vou abrir um salão de beleza e vou ficar rico. E grande parte dessas pessoas acabam morrendo antes de 4, 5 anos, porque não tem planejamento, não tem estratégia, como nas fintechs, né? É uma ótima analogia essa do cabeleireiro, porque, por exemplo, quando alguém te entrega um salão pronto, todo mobiliado, perfeito, todo desenhado, lindo, é só você entrar e começar a vender. Como é que você capta cliente? Como o cliente entra no seu salão? Como que você vai cobrar? Quanto custa o seu serviço? Né? Quem você vai contratar? Você precisa de um atendimento, de um cabeleireiro, de uma manicure, do que mais? Como você vai ter estoque? Como você vai acompanhar o estoque? Que produto você compra? Que produto você compra? Exatamente. Então, é como qualquer negócio. Quero oferecer um meio de pagamento. O lugar, o espaço, ele é só um caminho. E você precisa entender o quanto você vai construir um produto que seja sustentável. Ninguém quer entrar num negócio para ele quebrar, né, gente? Então, é lógico. Isso realmente é esse processo de conscientização. E é por isso que a FinScale existe, Mara, porque assim, eu venho de um conceito de tecnologia, de produtos digitais, construção de solução. E eu percebi que as pessoas, elas contratavam a solução sem sequer entenderem como aquilo funcionava, sem entender o que acontecia com o dinheiro, onde o dinheiro ficava, como você controlava isso. Então, isso me incomodou fortemente, porque eu vi essa onda das fintechs nascerem e morrerem em 2 anos. Falei, puxa, a gente precisa mudar esse cenário. Então, hoje na FinScale, a gente consegue ajudar qualquer pessoa a construir uma fintech do zero e também assessorando em todas as etapas necessárias, desde tecnologia até órgão regulador, produto, pessoas, time, estratégia, tudo, tá?
E você, então, você está focada neste segmento. Mas, por exemplo, se eu quiser desenvolver alguma tecnologia para um outro segmento, você não atende. Você atende só quem é ligado ao mercado financeiro. Como eu já estive... Só não, né? Já é um absurdo, né? Mas como eu já estive, assim, eu gosto muito de produtos digitais, eu acredito na digitalização. Então, como eu já passei toda a minha carreira construindo soluções, às vezes eu dou alguns palpites em produtos, mas não é o meu foco. Meu foco hoje é 100% em tecnologias e produtos para o mercado financeiro. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo. Quem tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, pode mandar para a gente que a gente vai responder. Sigam a Letícia Moschioni, com CHI, e FinScale no Instagram também, né, Letícia? Isso, FinScale BR no Instagram. BR. Fica com a gente volta já. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu quero agradecer você de Canoas, Rio Grande do Sul, Valparaíso, Goiás e todas essas cidades que estão com a gente. E perguntar para a Letícia, o que você entende com todas essas consultorias que você tem feito nesse segmento? O que o empreendedor precisa ter ou desenvolver para ter um negócio de longo prazo, para não quebrar no primeiro, segundo ano? A primeira coisa é resiliência. Não desiste, né? Essa jornada do empreendedorismo, ela é repleta de altos e baixos, e as pessoas precisam se conscientizar de que faz parte. Parece clichê, né? Dizer, não desanime, continua, persista, mas é muito verdade. A gente está entrando num mercado que é muito promissor, né? Quando a gente fala de começar com fintechzação, com quem está empreendendo nesse mercado, é muito promissor, o mercado está jogando a favor, mas em compensação a gente precisa de muita resiliência. Então é importante o tempo inteiro ter persistência, consistência nesse projeto e entender que, assim, acompanhar o mercado. Então, eu sempre falo das maiores empresas que são super sólidas hoje em dia, elas contaram com mentores. Então, isso ajuda muito para a gente ganhar tempo, economizar dinheiro, remover os impedimentos de uma forma mais facilitada, contar com o apoio de quem já cometeu alguns erros e não cometê-los também. Hoje a gente tem um canal muito mais facilitado às pessoas, né, através de redes sociais, assessorias, mentores, consultores, do que já foi um dia. Então, persistência e resiliência, mas também contando com experts no mercado, tendo aquela sandalinha da humildade de dizer, puxa, nesse aspecto eu não sou tão bom nisso, vou me desenvolver de outra forma e conseguir realmente trabalhar de forma competente. Então, é um novo negócio, é extremamente sério, tem bastante oportunidade, mas a gente precisa ser persistente. Letícia, você entende que o brasileiro tem essa consciência de que ele precisa ter um mentor, que ele não sabe todos os negócios daquela empresa? Porque às vezes eu vejo as pessoas montando um negócio, falar, não, mas dá certo, eu me viro, eu contrato fulano, eu contrato... Falo, gente, para, pelo amor de Deus. Eu não percebo que grande parte do empresário se preocupa em ter um mentor, em ter alguém que acompanhe. Eu sinto que isso, Mara, é em função da falta de humildade mesmo, até da gente entender o que você pode ganhar com o mentor. Não sei se as pessoas estão habituadas. A pessoa entende que é um custo, ela não entende que é um resultado. Que é um investimento, né? Porque é muito disso, até para vocês entenderem aí a todos, independente do segmento, estou falando aqui de fintech, porque sou mentora de fintechs, mas existem mentores de carreira, existem mentores de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, então tem uma série de apoio de pessoas que já passaram, já têm os caminhos, as metodologias que podem te ajudar. Eu contei com mentores em toda a minha carreira e não é à toa que eu consegui conquistar grandes resultados com pouca idade. Então, isso faz grande diferença, principalmente quando você tem essa força de vontade e ganha tempo, né, gente? Pensa assim, por exemplo, a gente olha para grandes empresários, como o próprio Elon Musk, enfim, que conta com grandes Steve Jobs, que contaram com grandes apoios e mentores na jornada e são startups extremamente sólidas. Eu sempre falo também sobre o grande ponto que as empresas, dificilmente elas continuam a vida inteira com aquilo que elas começaram. Olha para a Amazon, que começou vendendo livro e hoje é um grande marketplace.
Então, a tendência é justamente essa, é você moldar o teu negócio e ir crescendo e escalando. Então, quando você tem mentores, a gente tem uma pessoa de fora com uma visão de negócio, uma visão estratégica que pode te ajudar a abrir seus olhos, aquilo que você está normalmente focado 100% no teu negócio, em fazer aquilo crescer, aquilo acontecer. Então, a importância do mentor é justamente essa. O brasileiro ele precisa saber que para o seu negócio ter um crescimento sustentável é muito importante você contar com o apoio de quem já passou por algumas dificuldades, já tem alguns conhecimentos explícitos. Hoje a gente tem informação e conhecimento na internet de forma gratuita também, muitas pessoas disponíveis a ajudar. Então é muito importante contar com isso, independente do seu segmento. Eu concordo, tem muita coisa disponível, mas às vezes a gente precisa de alguém focado naquele negócio, porque às vezes ele tem alguma coisa atípica, ou a região, ou o cliente que atende. Né? Então, ter alguém apoiando a gente é muito importante. É muito importante. Na FinScale, a gente tem um FinScale Club, que a gente chama, que são mentores direcionados ao projeto especificamente do cliente. Então, claro, a gente tem os caminhos de uma forma genérica para fintechs como um todo, mas é diferente quando a gente tem aquele olhar sensibilizado para um projeto específico, a gente olha para aquela dor, para aquele momento, e também para a forma como o empresário lida, né? Muitas vezes o empresário ele é um cara mais prático, mais generalista, e a gente precisa de alguém mais especialista, ou por outro lado, ele é muito especialista e precisa de alguém com viés mais técnico e por aí vai. Então é importante o apoio do mentor para se complementar as suas skills, né? A gente não é bom em tudo, e a gente precisa saber que para o nosso negócio é importante a gente olhar como um crescimento a criação de um filho, né? Você precisa de um apoio, você precisa de rede de apoio, você precisa de alguém que já passou por alguma situação e te ajudar do que você ser mãe de primeira viagem, né? E quando a gente está num negócio, a gente às vezes está tão enfiado naquilo que a gente não consegue enxergar. Outro dia eu estava fazendo uma planilha e estava dando uma diferença de R$10 e eu não achava. Aí eu falei, quer saber? Peguei meu cachorro, fui dar uma volta. Quando eu voltei, eu olhei a planilha e falei, meu, tá aqui. Porque eu estava tão envolvida com aquilo que eu não achava. Exatamente. Então, é isso que muitas vezes acontece no negócio. Está na cara, mas a gente não consegue enxergar porque a gente está no meio dele. Não enxerga. E também tem cada pessoa tem a sua experiência, né? O seu background. Às vezes a gente já passou por alguma coisa e quando você olha, eu uso muito essa analogia de mãe, porque é engraçado, né? Quando você vê uma criança fazendo um drama e você já passou por aquilo, você fala, daqui a pouco passa, né? Daqui a pouco passa. Mas para aquela criança, naquele momento, é uma dor infinita. Então, é a mesma relação de um negócio. Às vezes tá, meu Deus, eu não consigo achar a diferença, me parece um problema gigantesco, e de fato para aquela pessoa é. Só que para quem tá olhando de fora, não olha bem por esse lado, e tenta enxergar de uma outra forma. É a criação de uma coisa que a gente precisa ter muito carinho e cuidado. E outra, né, gente, uma coisa mais preciosa que a gente tem nesse mundo, mais que tudo, é tempo. Então, assim, tempo a gente não recupera. Se você conta com o apoio de alguém para te ajudar a ganhar tempo, nossa, é um baita de um investimento, do que você passar meses tentando resolver uma planilha quando alguém pode ir lá e te dar uma dica que, putz, resolveu tudo, sabe? Tem que pensar que aquele investimento que você está fazendo, mas eu não tenho condição. Não, se aperta e faz, porque isso vai fazer você faturar mais rápido. Não é, Letícia? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, é economizar com bobeira. A gente já viu diversos casos de fintechs que lançaram em 2 meses um produto e hoje já estão faturando bilhões. Justamente por isso, porque contou com o apoio de diversas pessoas com expertises diferentes. Preciso de um olhar mais técnico, preciso de um olhar mais de produto, a gente consegue compor isso de uma forma muito sólida. Então, realmente, faz muito sentido. E as pessoas precisam se conscientizar de mentor, gente. Invistam em mentor, invistam em informação, conhecimento, que conhecimento ninguém tira. E a gente precisa absorver. Exato, e assim, tem muita coisa na internet, mas às vezes a gente precisa de alguém para a gente, naquele negócio, naquele momento. Porque a internet a gente acaba ficando um generalista, né, Letícia? Exatamente. A gente sabe um pouquinho de tudo e não sabe nada profundamente. Exatamente. Né? E é bom, né, assim, conhecer um pouco de tudo e ter um fácil acesso às informações, então isso não tem como questionar. Mas, ao mesmo tempo, quando você precisa de uma coisa mais direcionada, existem pessoas muito dedicadas a isso. E aí, contando um pouco
do que já passou, do que eu já passei, né? Eu tive muitas referências de pessoas muito inteligentes nesse mercado, mas eu não conseguia me identificar, porque eu falava, gente, como eu vou chegar naquele nível? Tal pessoa tem tal formação. Você se compara muito nessa era também de informação e etc, né? Então, eu busquei realmente mentores da minha área, onde eu falei, aquela pessoa é realmente uma inspiração para mim, a forma como ela lida, os hábitos que ela tem, o livro que ela lê, o filme que ela assiste, porque realmente a gente se inspira. Quando a gente olha para um negócio de sucesso, é a mesma coisa. Quais são as tendências, as empresas que estão prosperando? Existe um padrão, se a gente buscar. Então, para tudo que a gente se dispõe a fazer, é importante a gente enxergar padrões e conseguir, de certa forma, também ter essa sensibilidade da demanda de cada negócio. Você já quebrou alguma vez? Quase, tá? Quase, quase. Não quebrei diretamente, porque eu nunca tive um negócio sozinha 100%, tá? Sempre tive sócios, e aí, por isso que eu falo, essa visão de ter um negócio, de ter alguém que, putz, naquilo eu não sou tão bom, naquilo eu sou melhor, isso te ajuda muito a equilibrar. Então, isso eu digo que ter um sócio complementar a mim, porque às vezes a gente procura ficar perto de pessoas que são iguais, né? Que são parecidas, que a gente se identifica. E isso foi realmente um grande acerto na minha vida, de olhar para pessoas diferentes e complementares às minhas skills. Então, acho que foi por isso que não aconteceu. Mas, assim, já deu muita coisa, já deu muito errado. E que também não é nenhum problema, porque a gente Não, pelo aprende, né? contrário, faz parte, faz Faz parte. parte do nosso crescimento, né? É a tal da resiliência do empreendedorismo que eu disse, né? Eu tive que aprender na marra que os momentos ruins, eles fazem parte do nosso crescimento. Aí a gente tem mania de querer ser sempre bom, né? As pessoas romantizam o empreendedor. As mulheres, especificamente, eu me identifico, né? A gente quer ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa profissional, mulher maravilha. A gente Mulher Maravilha. quer dar conta de tudo e a gente realmente não somos seres humanos, não somos máquinas, a gente tem que saber lidar com isso. Então, a gente até comentou aqui nesse programa que quando você olha para fora, os americanos, os europeus, é muito tranquilo. Ah, eu quebrei 2, 3 vezes e estou aqui firme e forte. No Brasil, a gente. E no Brasil a gente fica assim, ai, ele já quebrou. Não, ele aprendeu um monte quando ele quebrou. muito, muito. A gente aprende muito, a gente aprende mais pelos erros do que pelos acertos, né? Porque os acertos a gente pouco comemora. Acertei, que bom, era o que eu queria próximo. E a gente pouco curte esse processo. Nesse aspecto de empreender e de errar, muitas vezes a gente fica muito frustrado, né? Mexe muito com o nosso ego. Tem até aquele livro do Ego, Nosso Pior Inimigo, porque realmente, assim, é um grande livro, até recomendo para as pessoas para pensarem a respeito disso, que a gente fica lutando com nós mesmos, com a nossa própria cabeça, com a nossa própria, né, conhecimento, e, na verdade, tudo que a gente está vivendo aqui, gente, vai passar, seja ele bom ou ruim no momento. É verdade. Pessoal, a gente vai para o nosso último intervalo, fica com a gente, que a gente vai voltar com mais informação e aprendizado que a Letícia está passando para a gente. Fica com a gente, é rapidinho, @Mara Descomplica. Pessoal, quero perguntar agora para a Letícia, o que o empreendedor precisa estar de olho para ter sucesso? Que métricas? O que ele tem que estar atento? Principalmente em inovações e tendências do mercado, gente. Eu sempre falo para estar bem relacionado. O networking é uma coisa muito importante também. Então, por consequência, estar em eventos do seu segmento, buscar informações de pessoas referência, né? Buscar e consumir bastante conteúdo. Tem muitos portais de muita relevância falando sobre tendências do mercado, o que tem. Eu sempre falo, a onda que está por vir, ela é sempre a mais interessante. E, então, tá bem aquele empreendedor que busca sempre mais do que aquilo que ele está enxergando. Então é bom você dividir as atribuições. Olha pouco pro operacional e mais pro estratégico quando você é empreendedor. Muitas vezes a gente fica, né? Tem muita gente que tem aquela eu presa, que você faz uma série de funções dentro do teu próprio negócio, o que é natural, mas isso faz com que a gente olhe muito pro operacional e pouco pro estratégico. E logo o tempo passa, as tendências acontecem e tem sempre uma concorrência. Então é importante você ter, eu não sei se você ou se alguém da tua empresa, ou sócio, enfim, mas sempre alguém olhando para tendências, estar bem colocado em alguns eventos importantes do seu segmento, fazer parte de momentos de networking, se conectar com pessoas, buscar informação e conhecimento. Hoje tem muitos eventos diferentes, especialmente para quem é de São Paulo ou próximo de São Paulo, tem muitos eventos muito bons por aqui, ou Rio de Janeiro, enfim. Sempre se puderem investir, gente, e fazer parte de comunidades que te tragam mais conhecimento e próximo de pessoas, isso é muito bom.
toda a minha trajetória, eu sempre investi muito em networking. E, gente, networking não é você estar no evento com uma camisetinha e só. Você precisa se conectar, criar relacionamentos, entender o que você pode oferecer para a pessoa e o contrário também, e faz parte. O negócio flui, né, quando ele é muito natural. Construção de relacionamento e observar a tendência de mercado. Com certeza são esses 2 pontos. Você falou 2 coisas que eu adorei. Primeiro, o empresário, muitas vezes, ele quer estar lá no dia a dia, né? Operacional. Uhum. Isso eu tenho. Se eu não fizer, não fica bom. Entendeu? Exato. Não delega, né? Não delega. Precisa. O que outra pessoa pode fazer, deixa a outra pessoa fazer. E aí se preocupa nisso que a Letícia está falando. E a outra coisa que você comentou sobre o network, né? As pessoas, às vezes, elas confundem um pouco o que é network. Ela acha que o network é se aproximar de alguém com interesse. Com interesse, exatamente. Não, você se aproxima para fazer amizade, para ver se tem alguma coisa a ver, tal. Consequência, você tem um negócio. É a consequência. Às vezes você fala com uma pessoa 2 anos atrás, continua papeando, de repente surge um negócio entre vocês dois. Não é fazer network, mas fazer network é para ter interesse. Não, gente. É conhecer pessoas, não é não, Letícia? Exatamente. E dá para perceber, né? Quando a gente vê alguém se aproximando das pessoas, assim, por interesse, é muito ruim. E isso é ruim porque não acontece nada, né? Não tem nenhum efeito. Por isso você pensa, networking não vale a pena. Porque realmente, se você está fazendo errado, não vale. O interessante é você se aproximar das pessoas para aprender, gente. Eu sempre falo, aproveita o máximo que você puder das pessoas para consumir informação, para ganhar tempo, para consumir o que aquela pessoa tem, já aconteceu e já passou, né, por alguns problemas, alguns desafios, etc., erros e acertos, consome, absorve e interpreta isso para você. E você também, né, passa o seu conhecimento sempre adiante. Eu sempre gosto de compartilhar os meus desafios, as dores e as delícias de empreender. Então, quem quiser até encontrar no LinkedIn, Instagram, eu gosto de compartilhar, porque eu acredito muito nessa passagem de conhecimento e de experiência. A gente tem que aproveitar ao máximo da experiência dos outros como um benefício para o nosso negócio. Se aproximem das pessoas com o intuito, gente, de também oferecer e não só de consumir. Exatamente, é uma troca. Aproveita, a gente está terminando. Fala de novo as suas redes, onde a gente te encontra. A pessoa aí que quer montar um aplicativo de uma fintech, te procura, te acha onde? Gente, eu gosto muito de falar, apesar de ser hoje especialista em fintech. Gosta de falar? Acho que não. Gosto muito de falar de carreira, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Então, para além... não quero abrir uma fintech. Eu posso muito te ajudar em diversos aspectos. Então, conte comigo. O meu Instagram é Letícia Moschioni, M de Maria, O de ovo, S de sapo, C de cachorro, H de homem, I de igreja, O de ovo, N de navio e de igreja. E o meu Instagram e o LinkedIn também é o mesmo, meu nome e meu sobrenome, tá? É isso. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Eu aprendi um monte aqui. Adorei estar aqui. Obrigada. Obrigada, Letícia, por ter aceito o nosso convite. Está à disposição aqui o canal para você quando você quiser voltar. Super obrigada, Mara. Obrigada a todos, gente. Até mais. Eu que agradeço. Rádio, obrigada por tudo e até terça-feira que vem. @Mara Descomplica. Tchau, tchau.